Muito bem, voltamos do intervalo. Este é o segundo bloco do programa TV Câmara Entrevista. Hoje estamos conversando sobre os direitos da criança e do adolescente, aproveitando aí a data comemorativa no mês de outubro. Recebemos aqui no estúdio as conselheiras tutelares Edila Mara e a Daniele. Bom, gente, a gente estava falando um pouquinho sobre o funcionamento do Conselho Tutelar e essa visão que muitas pessoas têm do Conselho como um órgão punitivo, né? E vocês explicaram um pouco para a gente essa questão mais do trabalho com a família. Vocês que estão ali no dia a dia, por mais que a gente, tentando sair um pouco dessa discussão, que muitas vezes a discussão da família, ela entra num aspecto muito da moral, às vezes até religioso, mas hoje, pela incidência dos casos que vocês atendem, como é que é a responsabilidade das famílias hoje na relação com os menores, com as crianças e com os adolescentes? Além dos problemas externos que a gente tem, da sociedade e tal, como é que vocês estão vendo essa questão da família? É necessário fazer um trabalho, uma política pública voltada para essas questões? Como vocês avaliam? Na verdade, hoje nós temos famílias diferentes. Nós temos que ter isso em mente, porque muita gente ainda fica fixo naquilo. Numa formatação, né? Pai, mãe e filho. Não é mais assim. Agora é a criança com a avó, ou é a mãe junto com a sua companheira, ou o pai junto com o seu marido. Então, nós temos famílias diferentes, mas são as famílias que nós temos hoje. E essas famílias devem se adequar e cuidar bem dos seus filhos e se responsabilizar por eles. Mas dentro do nosso trabalho, o que nós vemos hoje são famílias muito voltadas ao sustento, muito voltadas a prover o recurso material para casa e pouco voltadas à educação, a sentar com os filhos, a conversar e mesmo não tendo tempo o dia inteiro, mas o momento que se tem à noite ou fim de semana é pouco voltado a conversar com os filhos. Então, os filhos têm, a educação dos filhos tem sido delegada a terceiros, né? Ou a escola, ou a creche, ou a babá, ou a outros familiares. Então, a gente sente muita falta das pessoas estarem mais empenhadas em educar e acompanhar o seu filho. Porque uma vez que você não educa o seu filho, uma vez que você não passa os seus valores para o seu filho, não tem como você esperar que ele um dia vai ser como você quer que ele seja. Então, é uma questão assim, bastante importante essa da família. E o que acontece? As famílias, cuidando das crianças desse jeito, negligenciando de certa forma os cuidados, quando essa criança vai se tornando adolescente, começa a ter opiniões divergentes da família, começa a ter atitudes, muitas vezes as pessoas chegam lá no Conselho Tutelar e dizem: eu não quero mais, ou não estou mais dando conta, toma para vocês. Aí vem a dificuldade, né? Os valores que deveriam ser implantados na primeira infância, né, para a criança, não foram passados. Então, isso vai refletir na adolescência, quando os adolescentes, conforme a Daniele falou, eles têm a opinião deles, e já existe esse conflito de geração, né? Os pais em relação aos filhos se chocam. Essas mães, esses pais, eles ficam com dificuldade eles querem impor limite quando deixou de impor no primeiro momento, né? E isso que a Dani falou é comum acontecer. Aparece pai e mãe com filho, às vezes com uma linha do adolescente e vai entregar pra gente. Como é que faz porque não está conseguindo lidar com as dificuldades, né, as diferenças entre eles. Não, essas famílias que chegam a esse extremo, normalmente já estão sendo acompanhadas, né? Já existe um serviço, mas às vezes a decepção é que eles acham que isso vai acontecer do dia para a noite. O trabalho que não se realizou ao longo da infância, eles querem, esperam do conselho, às vezes do serviço social, do psicólogo, uma resposta momentânea. Isso não vai acontecer. Então, quando chega nesse extremo, eles vão, né, nos procuram e a gente explica. Num primeiro momento, tenta contornar com a família, explica as dificuldades que existem naquela família, mas em todas as famílias que é comum aquilo. E faz contato com o serviço, a gente tenta retomar e explicar que aquilo funciona daquela maneira mesmo, mas que a resposta não vai ser imediata.
porque, na verdade, o nosso trabalho é chamar os pais e responsáveis à responsabilidade para com o seu filho. Porque muitas vezes as pessoas procuram um conselho tutelar querendo que nós façamos um milagre de reverter toda aquela situação, aquele quadro que está. E ninguém consegue, numa única conversa, fazer com que a pessoa se transforme do dia para a noite. Então, nós chamamos os pais a responsabilidade de ser nós falamos para eles, olha, vocês são os pais, os responsáveis, assumam a sua autoridade. E muitas vezes os pais falam, mas eu não posso bater, né? Vocês não deixam, o Estatuto da Criança e Adolescente não permita que eu bata no meu filho. E então a gente diz a ele, mas bater vai fazer com que a pessoa mude. Bater só vai fazer com que você descarregue a sua raiva, ou que você puna o seu filho, mas não vai fazer ele se tornar uma pessoa diferente. Porque é com a educação saudável, com bons exemplos, que a gente consegue trazer o nosso filho pra gente novamente, né? E também essa metodologia da violência vai gerar pessoas mais violentas e, consequentemente, uma sociedade mais violenta. E a grande decepção também é que eles acreditam que nós é que somos os responsáveis pelos filhos dele. O conselho tutelar, ele tutela direitos, não a criança e o adolescente em si. Quem tutela a criança e o adolescente são os pais, os responsáveis. E quando a gente explica, olha, e a gente identifica essa questão e explica para eles, muitas vezes há uma dificuldade de interpretação. Então o conselho serve para quê? O conselho serve para isso, orientá-los. A gente aplica as medidas aos pais e não à criança e ao adolescente. Quem aplica as medidas à criança e ao adolescente são os pais, eles é que são os primeiros responsáveis. O conselheiro, ele é chamado a orientar os pais para que eles apliquem as medidas, né? Então leva pra gente tutelar, mas a tutela é deles. A gente tutela o direito. Uma transferência da responsabilidade. Inclusive, nós não podemos advertir o adolescente. Isso não é nossa atribuição, não está no estatuto. E se nós fazemos isto, nós estamos errando, porque o conselheiro não pode de forma alguma advertir ou xingar ou qualquer coisa que cause alguma sofrimento, constrangimento para a criança ou adolescente. O que nós falamos para os pais é: assuma a sua autoridade. Se você, algum momento da sua vida, perdeu esse jeito de lidar com seu filho, então procure você também tratamento e veja como lidar com o seu filho. Bom, eu sei que eu vou fazer uma pergunta agora que a gente não tem resposta, mas eu gostaria que a gente tivesse pelo menos um caminho. O que fazer, então, nessa situação? A gente vê claramente que são vários fatores que influenciam hoje. A gente fala na tutela dos direitos, mas a gente tem uma fragilização dessas estruturas mais como a família, a própria escola. Também existe, a gente já fez programas aqui sobre educação, que os educadores dizem que também a família muitas vezes transfere o papel dessa educação, dos valores para a escola. E a escola às vezes não está nem preparada para isso, não está preparada para ter essa responsabilidade. Então a gente vê que existe, sim, sem dúvida, um movimento de crise. E quando essa crise se instala, a gente vê também alguns movimentos que vão pregar uma radicalização dessa ideia de violência, na minha opinião, que é, por exemplo, a redução da maioridade penal, a criminalização da infância, ou enfim, eu gostaria, assim, fiz uma palestra, um discurso, mas eu gostaria, o que a gente faz, então? Qual que é a expectativa, a perspectiva que podemos ter para uma sociedade que, de fato, garanta esses direitos, mas também contemple os deveres? Nós, como nós já falamos, vivemos uma cultura da punição, a cultura da violência. Nós falamos tanto em combater a violência, somos tão contra a violência, abominamos quando a gente tem um patrão que fala: olha, se você não fizer assim, eu vou te despedir, ou se você não fizer assado, eu vou te advertir, ou ainda, você é muito lerdo. Então, são coisas que muitas pessoas vivenciam no trabalho
e abominam, porém reproduzem na sua casa e fazem assim com seu filho. Se você não fizer isso que eu tô te mandando, eu vou te bater. Ah, você é muito lerdo, você é muito atrapalhado. Então, as pessoas vão crescendo, as crianças vão guardando isso e vão crescendo já com esse estilo violento e principalmente acreditando que não é na conversa e no diálogo que se resolve as coisas, mas é através da força, através da ameaça. E é por isso que hoje nós temos um país em que as pessoas às vezes se esbarram uma na outra e se uma tem a arma, já atira e sem nem pensar, porque as pessoas não querem mais conversar. Então, o Estatuto da Criança e Adolescente vem contra esse projeto, essa cultura de violência. E vem principalmente porque experiências do passado com relação ao tratamento a crianças e adolescentes não foram boas. Nós sabemos, quem viveu nos anos 70, nos anos 80, vai lembrar como que era as FEBEMs, as crianças todas amontoadas, crianças e adolescentes, mais de 1000, todo mundo lá em São Paulo, todo mundo junto, eu digo em São Paulo capital, onde ficava a sede da FEBEM, e aquelas crianças que aprendiam todas as coisas ruins que se tinham para aprender, ou quando não ficavam nas praças pedindo por conta de toda a violência que viviam dentro de casa. Então, o modelo que nós tínhamos antes do Estatuto da Criança e Adolescente não era bom, e por isso que o Estatuto veio para modificar isso. No entanto, o que nós vemos hoje, Elton, é que se fala, não pode bater, não pode humilhar, mas, de fato, pouco se fala do que se pode fazer, né? Eu acho que é essa discussão que nós precisamos ter. É o que fazer, então? Se eu aprendi a vida inteira que para educar o meu filho eu preciso bater, eu preciso xingar e humilhar, e estão me dizendo que eu não posso mais fazer isso, então o que eu vou fazer a partir de agora? E eu acho que essa é a discussão. E para a gente educar bem o nosso filho, é claro que não existe receita pronta, porque cada família é de um jeito, cada criança é de um jeito, mas algumas coisas são certas. Primeiro, é ser um bom exemplo para o seu filho. Segundo, é ter a sua autoridade de pai e de mãe, saber fazer com que o filho te respeite, mas esse respeito não é com ameaça, não é batendo, temor, gritando, né? É um respeito pela... o respeito que o filho deve ter. A criança, ela percebe, ela sabe manipular a situação. Se ela vê fraqueza nos pais, ela vai se valer disso. Isso desde bebê. A gente sabe disso. Agora, a importância é justamente mudar essa cultura. É o que a Dani falou, a gente vem de uma cultura em que para educar a gente tinha que se valer das palmadas, das chineladas, e numa reprodução de violência, e uma violência por si só. Não tinha um gesto de afeição, um gesto de carinho, né? O exemplo mesmo. Essa é a grande... Isso que tem que ser propagado, né? Os pais precisam ser exemplo para os filhos, e em vez da cultura do ter, do consumismo, produzir mais a cultura do ser, do amor, pregar o amor na família, né? A união entre os familiares, valores mesmo. Muito bem. Ai, desculpa. Nós vamos por um breve intervalo, Daniele. Na volta a gente continua. Sim. Você está assistindo o programa TV Câmara Entrevista. Estou recebendo aqui hoje a Daniele e a Edilamar. Elas são conselheiras tutelares aqui em Jacareí. Estamos conversando sobre os direitos da criança e da adolescência. Vamos para um breve intervalo. Não mude de canal, vai ser rápido e já voltamos na sequência.